Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu trago um tema bem diferente do tema principal aqui do perfil, que é moda. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês 32 coisas que eu aprendi nos meus 32 anos. Hoje é dia 7 de dezembro, eu estou completando 32 anos. Algumas das coisas que eu aprendi, muito tem relação sim com o meu aprendizado, a minha trajetória nesse tema, né, que eu amo, que é a moda, mas outras nem tanto. Então eu gostaria de compartilhar, espero que vocês gostem, né, e que se inspirem e que absorvam o que tem de melhor nessas informações que eu vou passar aqui, mas claro, né, gente, cada pessoa tem o seu processo e não é porque eu estou falando que vai ser igual para você, né? Cada um tem sua trajetória, tem seus aprendizados e principalmente tem o seu tempo. Então vamos lá? Tô com a listinha aqui, gente, porque são 32 motivos. Eu tentei realmente trazer coisas que não são aqueles clichês, assim, sabe? Tentei trazer coisas verdadeiras, né? Que realmente eu senti, que eu aprendi. E as últimas são as mais simples de se fazer, tá? As mais simples e as que eu acho que tem um impacto natural na nossa vida, tá? Porque muitas, assim, a gente vai filosofando, mas fica até o final que eu te garanto que as últimas dicas são bem simples e dão resultado. Primeiro, aprendizado, gente. Meu primeiro aprendizado, assim, nesse período que fez muita diferença para mim, foi: seja verdadeiramente você. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente é mais jovem, na época da adolescência e tudo mais, a gente tem uma necessidade enorme, né, de se encaixar ali em alguns grupos. E às vezes a gente tem até vergonha de ser quem a gente é de verdade. Então, assim, às vezes uma coisa que a gente gosta, dependendo de com quem a gente tá, a gente finge que não gosta. Mas quando a gente é verdadeiramente quem a gente é, quando a gente traz a nossa essência de verdade, a gente se conecta com pessoas que são iguais a gente, para dessa luta de tentar se encaixar nesses grupos. Eu falo isso, gente, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Desde criança eu sempre amei Sandy Júnior, né? Acho que quem tá em geração 30 a mais, né, fez muito parte da nossa infância. E aí teve um momento, né, ali na adolescência que parecia que, sei lá, que era bobo, sabe? Que realmente, né, foi algo que fez parte da infância. E depois de adulta, né, eu resolvi ir no show de Sandy Júnior, que teve ali o retorno da turnê. E, gente, eu fiquei tão emocionada, eu nem sabia que eu ainda gostava tanto, assim, que aquilo era tão marcante pra mim, que eu fui assim, eu vou, sabe? Gente, na hora que eles pisaram no palco, eu desabei em lágrimas. E parece que depois que eu... Gente, se vocês ouviram um barulho aí da rua de gritaria, é porque tá um pouco barulhento, talvez o microfone pegue, tá? Me perdoem. Mas, assim, depois que eu externalizei, né, que eu comecei a ser quem eu sou, falar o que é que eu gosto de verdade, o que é que eu não gosto, eu me conectei com pessoas iguais a mim, né, parecidas, com os mesmos gostos, e me desconectei daquilo que não me servia. Me desconectei de pessoas que não tem nada a ver comigo e que não tem problema nenhum, né? As pessoas são diferentes. Então, seja quem você é, você vai se conectar com pessoas como você, e não tem nada melhor do que isso. Ponto 2. Descubra novas paixões. Eu, gente, sou formada em administração de empresas, né? Sempre trabalhei em escritório, também sou professora, dou aula na área administrativa. E há 2 anos eu comecei a gostar de moda. Há 2 anos, uns 3 anos. Na pandemia, né? O que a gente tinha para fazer? Assistir TV, internet. Então, comecei a ver vídeos aqui no YouTube desse assunto, que era um assunto que eu não dava a mínima importância. E descobri essa verdadeira paixão por esse tema. Aprender sobre isso me trouxe muita autoestima. E não tem nada a ver com a minha carreira, sabe? Tá tudo bem. Eu lembro que quando eu fiz o perfil lá no Instagram, @atualstyleblog, inclusive me sigam lá, por favor. Quando eu fiz o perfil no Instagram, eu fiquei tremendo, assim, eu não consegui nem dormir, né? Porque eu me coloquei ali, né, numa exposição para falar de uma coisa que ninguém sabia que eu gostava. E assim, foi algo que hoje em dia faz parte de mim, sabe? Mesmo que ainda não seja oficialmente um trabalho, eu ainda tenho minha carreira ali na área administrativa, mas faz parte de mim. Hoje eu amo falar desse assunto, eu amo ter aprendido sobre isso. Outra coisa também, gente, que eu me apaixonei, eu participo de corridas de rua, né? Faço treinos de corrida de rua, que eu odiava correr na esteira. E eu descobri, né? Eu comecei a caminhar na rua por conta da pandemia também, né? Porque na pandemia a gente não podia ir para academia, ia caminhar na rua, né, ao ar livre.
E eu comecei a correr e eu já fiz, inclusive, uma prova de 21 quilômetros, que eu nunca na minha vida imaginei que eu seria capaz de fazer isso. Então, assim, gente, tenta, sabe? Procura novas paixões, que assim, às vezes a gente nem sabe o que espera a gente, né? Eu nunca imaginei que eu ia correr 32 quilômetros, 32 não, tô na 32 da idade na cabeça. Nunca pensei que eu iria correr 21 quilômetros, né, meia maratona, e concluir a prova em 2 horas e meia, mas eu concluí. Terceira coisa, gente, faça o bem, tenha uma causa. Isso foi outra coisa também, uma outra paixão, na verdade, que eu descobri. Eu, no ano passado, em 2022, adotei 2 gatinhos. E eu nunca tive bichinhos de estimação, né, na minha infância, então isso era uma coisa que eu não observava muito, assim, não parava pra... Sei lá, pra mim eu via um animalzinho na rua, não percebia, não era invisível pra mim, essa é a verdade. E quando eu adotei, despertou um amor em mim que eu não sei explicar, gente. Hoje quem me acompanha no Insta sabe do que eu tô falando, o quanto que eu me envolvi com essa causa. Então, assim, hoje eu sou voluntária numa ONG, eu ajudo a alimentar animais de rua, enfim, já resgatei animais de rua. E isso me engrandeceu como ser humano. E eu acho que não tem como a gente salvar o mundo, nem fazer tudo. Essa foi a causa que me tocou, né? Eu sei que existem muitos problemas aí na sociedade, com pessoas também, obviamente. E a gente, eu acho que precisa participar da sociedade de alguma forma, né? Fazer o bem. Gente, que seja separar o lixo e reciclar. Faça alguma coisa, sabe? Pegue uma causa ali e fala, não, eu vou me comprometer com essa questão, que seja separar o lixo para reciclagem. Mas faça a sua parte dentro da sociedade. Quarta coisa, gente, cuide de você, faça saúde preventiva, isso é uma coisa muito básica e muito prática, né? Essa é uma dica bem prática da gente aplicar. Gente, faz exames anuais, né? Vai ao médico, faz os exames preventivos, vá ao dentista, sabe? Se cuida mesmo, porque a vida passa, né? E quando a gente faz aniversário, a gente começa a refletir um pouco sobre essa questão. E eu acho que quanto mais a gente se cuida, sabe, mais qualidade a gente vai ter por mais tempo, né? Mais qualidade de vida. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão. Eu ponho um lembrete no meu celular de quando que eu tenho que retornar aos médicos, fazer meu check-up, retornar ao dentista. Enfim, gente, se cuidar, né, no que diz respeito à saúde. Sem saúde a gente não é nada. Não importa se a gente tem dinheiro, a nossa condição, sem saúde a gente não é nada. Então, sabe, prioridade zero para a saúde. Tem que dar prioridade zero. A primeira coisa que a gente tem que fazer. Desenvolva novas habilidades. Item 5. A gente precisa se colocar, né, em aprendizado constante, aprender coisas novas. Isso é uma coisa muito interessante, que engrandece a gente, eu acho que mantém a gente ativo, porque na vida, né, a gente tem ali as fases, né, que no começo da vida eu acho que são bastante intensas, né, ali escola, faculdade, e depois chega uma hora que entra numa rotina. Eu acho que a gente não pode parar, né, no sentido de aprender coisas novas, mas não precisa ser algo relacionado a um trabalho, pode ser um hobby, praticar um esporte, pintura, aprender a tocar um instrumento, enfim, gente, desenvolver novas habilidades faz com que a gente esteja em constante ascensão, né, e não fique parado no tempo ali. Claro que tem momentos que a gente tem que dar atenção mais para a rotina mesmo, sei lá, quando tem filho, por exemplo, que eu não tenho ainda, mas eu imagino que seja assim, que eu já penso em ter. Mas eu acho que a gente tem que sim pensar em dar continuidade no aprendizado, nunca parar. E, como eu falei, não relacionado a trabalho necessariamente, né, esse negócio de carreira, trabalho, mas sim aprender a fazer algo novo mesmo, né, para que a gente esteja ali sempre em movimento. Sexto item, qualidade é melhor do que quantidade. Isso tem muito a ver aqui com o tema do perfil. E eu sou mestre nisso, porque eu errei tanto, né, gente? Comprei tantas roupas. Quem viu aí o meu vídeo de desapego, organização do closet, vai ver que eu tenho muitas coisas. E assim, hoje se eu pudesse voltar no tempo, mas assim, eu fui comprando e fui aprendendo, né? Eu poderia ter contratado uma consultoria para já comprar certo, mas não. Eu fiz minha própria consultoria ali no decorrer do tempo. E hoje, se eu pudesse voltar no tempo, sabe, às vezes eu pensava, gente, essa pessoa tem uma bolsa de, sei lá, 5 mil reais, nunca que eu teria condição. Pega lá meu vídeo das 30 bolsas, vê se não dava para comprar uma bolsinha, pelo menos assim, uma bolsa boa. Então hoje eu teria voltado no tempo, já que era para ter investido, eu teria investido mais em menos, porque eu teria mais qualidade de produtos, eu teria mais qualidade de tempo, porque
ter muitas coisas, ter coisas em excesso faz com que a gente perca muito tempo nas nossas escolhas diárias, na nossa organização. Então, qualidade é melhor do que quantidade, eu acho que isso se aplica a todas as áreas. 7. Tem uma vida equilibrada. Para mim, o equilíbrio sempre fez parte do que eu considero que é uma vida ideal. Né? Eu não acho que eu seria feliz, né, se eu fosse, sei lá, workaholic, trabalhasse muito e não tivesse nenhum tempo ali para cuidar de mim, da minha família, da minha saúde, né, das minhas relações. Equilíbrio na alimentação, equilíbrio em tudo, gente. Eu acho que o equilíbrio faz com que a gente consiga ter uma vida melhor, faz com que a gente consiga desfrutar de tudo de melhor ali que a vida tem a oferecer. Então, para mim, o excesso para mim é sempre ruim. O equilíbrio, né? Você saber dizer não, mas também saber dizer sim em algumas situações, eu acho que ele proporciona bastante alegria para nossa vida. 8. Diga não ao que não te serve. Aprenda a dizer não. O que eu quero dizer com isso? Gente, tem coisas, por exemplo, que eu sei que eu não gosto de forma nenhuma. Que eu, sabe, lugares que eu não quero estar, pessoas que eu não quero encontrar. E muitas vezes a gente aceita, né, estar em certas situações para talvez para agradar o outro, talvez para fazer parte de algo. Mas hoje, assim, eu tenho muito claro para mim o que não me serve, onde eu não quero estar. E eu digo não a isso. Eu vou dar um exemplo para vocês prático. Por exemplo, que eu não sou contra quem vai, mas eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto de rodeio. Essas festas de rodeio, que é algo bem popular, né? Pelo menos assim, aqui em São Paulo é algo bem popular. E eu não curto muito. Primeira questão dos animais, como eu já falei anteriormente, é algo importante para mim. Eu não gosto assim de ver um animal ali como uma atração. Isso me incomoda, principalmente que assim não é nenhuma observação, né? Tem uma interação direta ali com o animal. Acho que isso deve proporcionar muito estresse. Acho que isso não é o natural do animal, então isso me incomoda, gera um desconforto para mim. Não curto muito também, muitas vezes, o estilo de música, e não tem problema quem gosta, é simplesmente meu gosto, né, minha opinião. Então, ano passado até minha família estava pensando em ir e tal, e sabe quando você fica sempre pensando, nossa, acho que isso seria uma tortura para mim, estar nesse lugar? Eu pensei, mas eu não preciso estar, né? Isso não é para mim. E tudo bem, as pessoas têm que entender que, para mim, se eu for, eu vou talvez até estragar o passeio delas, né? Porque eu vou ficar com cara de, né, com mal-humorada. Então, hoje eu tenho muito claro para mim, tem coisas que não me servem. Tem coisas que eu acho que sim, que eu tenho que ceder, mas tem coisas que não me servem e eu simplesmente digo não. Eu sou muito mais feliz e tenho muito mais paz dessa forma. 9. Não se apegue numa ideia a ponto de ficar cego. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente se apega tanto numa ideia, tanto, que a gente pega a primeira coisa que vem, né? Só por conta do apego. Vou dar um exemplo. Um apego, de repente, de namorar, de casar, a gente pega a primeira pessoa que aparece, né? Homem ou mulher, pega a primeira pessoa que aparece, nem é aquele relacionamento dos nossos sonhos, não é aquilo que a gente esperava, que a gente merece, não é o que a gente quer, mas assim, por conta do apego na ideia, muitas vezes tem gente que até casa, né, e passou a vida inteira ali de frustração, não se sente feliz, mas só porque tinha que casar. Ou de repente ter filho, né, e aí não apareceu ali a pessoa, então vem a primeira que der e vou fazer porque eu tô apegada nessa ideia. Então, assim, eu acho que é legal, sim, a gente saber o que a gente quer, o que a gente não quer, mas não se apegar tanto na ideia a ponto de fazer uma escolha ruim só porque tem que ser daquele jeito. Então, às vezes é melhor que não seja do que seja de um jeito que vai deixar a gente frustrado. Número 10. Não foque em mudar o outro. Foque em si mesmo. Eu aplico muito isso aqui em casa, por exemplo, na questão da rotina diária. Sabe quando a gente tem aquelas brigas dentro de casa que a gente quer que o outro vá, faça mais, né, contribua mais, aí tem aquela pessoa que faz tudo, que sempre está cobrando e se sente injustiçada? Uma coisa que eu aprendi, gente, uma pessoa que é organizada
se ela casa com uma pessoa desorganizada, ela não vai deixar de ser organizada por conta disso. E a pessoa que é desorganizada também não necessariamente vai mudar só porque casou com uma pessoa organizada. Então, hoje eu aprendi a fazer as coisas por mim. Então, assim, se eu quero as coisas arrumadas, sim, óbvio que eu peço a colaboração, né, das pessoas que moram comigo. Esse é só um exemplo, tá, gente? Mas isso se aplica a muitas coisas. Óbvio que se eu quero a colaboração de quem mora comigo, eu vou pedir, né? Assim, a gente tem que também externalizar o nosso desconforto com certas situações. Mas, assim, eu não vou deixar de ter minhas coisas organizadas simplesmente porque alguém não vai me ajudar a fazer. Então, ao invés de ficar tentando mudar o outro, não. Eu faço o que eu tenho que fazer por mim. E é isso. Simples assim. Número 11. A felicidade está nas coisas simples. E isso aí, gente, pode ter certeza que se a gente pode ter conquistado o status que for, podemos estar num local incrível, mas a felicidade realmente está nas coisas simples. Óbvio que algumas coisas ali que o dinheiro traz são muito boas e todo mundo quer ter dinheiro, quer ter conforto, quer ter sossego financeiro, mas eu acho que a gente não deve apostar nossas fichinhas da felicidade nessa questão. Eu acho que se a gente não consegue ser feliz com uma vida simples, né, talvez se a gente tiver depois as coisas ali, também a gente se sinta ainda com esse vazio, porque a felicidade, isso aí é um pouco clichê, mas realmente ela é interna, sabe? E não importa ali o nosso status, se a gente não tem paz interior, a gente não vai ser feliz, mesmo estando num lugar incrível. Número 12. Seja consequente ou assuma as consequências. Eu digo isso porque, gente, tem um tipo de pessoa que eu não gosto, é gente inconsequente, gente que faz as coisas sem pensar, né, no que pode acontecer, porque eu sempre fui muito consequente, eu sempre tive essa característica, e até às vezes eu acho chato, né, que a gente ser muito consequente faz com que a gente perca um pouco a espontaneidade. Enfim, é um problema, né? Eu acho que as pessoas inconsequentes são mais espontâneas, né? Elas fazem as coisas que dá vontade ali naquela hora, sem se preocupar. Eu tenho uma admiração também por isso, sabe? Eu acho bacana isso também, esse lado da espontaneidade. Mas eu acho que a gente tem que assumir as consequências, né? Já que é pra ser assim, então a gente não deve levar depois esse problema e jogar no colo do outro, né? Então, assim, pra mim, ou você é consequente ou você assume as consequências das suas escolhas, sem reclamar e sem querer culpar o outro, né? Assuma que aquela consequência é por conta de determinada ação que você fez. Não se compare com ninguém que não seja uma versão anterior de você mesmo. Isso é muito importante, porque realmente a comparação ela é devastadora, né? Dependendo aí de como a gente faz isso. Primeiro que hoje, com redes sociais, e eu tenho um perfil no Instagram, onde, gente, vocês acham que se eu brigar com meu marido, eu vou postar lá, né? Se eu estiver num mau dia, lá toda descabelada, eu vou postar? Eu não faço isso. Por quê? Pra que eu vou, né, expor esse lado? Então, a gente expõe só o que a gente quer, né? A gente só mostra a forma. Barulhinho da moto. Deixa passar. A gente mostra para as pessoas, a gente se mostra como a gente quer ser visto, né? E sempre vai ser, por mais natural que seja, aquela ceninha ali, um simples café, às vezes em volta tá uma bagunça na mesa, né? E a gente posta lá só aquela parte bonitinha, então assim, a gente não deve se comparar, porque às vezes a gente tá comparando ali um palco, né? Que é aquela frase, né? De comparar o palco com os seus bastidores. Mas é bem isso mesmo, sabe? Isso não só em rede social, mas às vezes até numa conversa a gente acha que a outra pessoa, né, tá bem melhor que a gente e na verdade não é bem daquele jeito, sabe? E cada um tem suas expectativas também, então acho que a gente tem que se comparar sempre com a nossa versão anterior e nunca com o outro. Número 14. Descubra o prazer da solitude. O que é a solitude, né? A solitude é o oposto ali de solidão, no sentido de como a gente se sente. Então, a solidão é um sentimento muito ruim, né? Que é você se sentir sozinho, né? Sentir realmente uma tristeza. A solitude é você sentir felicidade estando sozinho. Não estou falando para ninguém se isolar, mas eu estou falando que a gente não precisa estar em movimento o tempo todo. Sempre ali num local badalado, cheio de gente, para ser feliz. Na verdade, gente, eu confesso que às vezes eu tô nos locais assim que eu olho em volta e falo, gente,
Eu não sei, eu enxergo um vazio, às vezes, sabe? Eu acho que quem precisa disso, às vezes, tem um vazio por dentro. Então eu me sinto super feliz em casa, sozinha, assistindo um filme. Sabe aquela ceninha? Música do Djavan, né? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, sabe? Eu me sinto muito feliz assim, indo ao shopping sozinha, tomar um café, enfim, solitude e se sentir bem sozinho. É apreciar nossa própria companhia. Número 15, confronte o desconforto. Quando a gente sente que tem alguma coisa errada em alguma área ali da vida, mas às vezes a gente está com medo de catucar aquele buraquinho. Então, assim, isso é uma coisa também que eu aprendi, que é importante sim confrontar esse desconforto. Às vezes pode ser num relacionamento, se for possível, né, de repente até contratar ali um psicólogo, né, passar numa consulta com um psicólogo para entender por que a gente tem esse desconforto e de repente tomar uma decisão, né, com base nesse entendimento. Então acho que é muito importante a gente entender por que a gente está sentindo, né, um desconforto em alguma situação, numa determinada relação, e tomar uma decisão a partir disso, né? Porque o desconforto ele faz parte, mas a gente precisa trabalhar ele, né, para que a gente se sinta bem, se sinta 16. Aprenda a fazer as coisas de um jeito diferente. Isso aí eu aplico muito aqui em casa, gente, é uma coisa super simples. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu vim morar, né, no meu apartamento, né, com o meu atual marido. E eu lembro que eu queria muito, eu fazia tudo do jeito que eu aprendi na casa da minha mãe, né? E às vezes quando eu não estava afim, eu não fazia, porque eu, não, tem que fazer, que chato. E depois eu aprendi a fazer minhas coisas do meu próprio jeito. Então, assim, eu até comentei no Instagram esses dias, né, que pra mim, quando eu falava assim, limpar o banheiro, eu aprendi que limpar o banheiro era encher um balde com água, cândida, sabão, jogar água pra todo lado. Então, às vezes eu tinha muita preguiça de fazer isso, né, porque eu odeio fazer coisas de casa. Mais fácil porque eu acho importante a organização. E aí, depois eu falei, não, mas por que tem que ser assim, né, desse jeito? Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu jogo um produto ali no vaso, limpo o vaso por fora, limpo a pia, aspiro, passo o pano, ou varro e passo o pano, limpei o banheiro. E aí essa tarefa de lavar dessa forma como eu aprendi, eu deixo para fazer ali mais esporadicamente. Então eu percebi que assim, não precisa fazer as coisas daquele jeito que eu aprendi, né? Aprenda, pensa, de repente faça de um jeito que é mais fácil para você. Você não precisa se apegar àquela forma que você aprendeu, de repente é um jeito que você não gosta tanto de fazer. E aí eu estou aplicando isso a essa questão da casa, mas pode ser que se aplique também no trabalho, né, em alguma tarefa, enfim. Então, fazer as coisas de um jeito diferente do que a gente aprendeu, às vezes é mais interessante. Número 17, permita-se, né? Permita-se viver experiências, permita vestir uma roupa diferente, permita-se descobrir o seu estilo, né? Permita-se, porque, gente, a vida é muito curta e quando ela passar, ninguém vai lembrar da gente, né? Então, assim, às vezes a gente se apega, né? O que o outro vai pensar? Não, que eu não me vejo, eu acho lindo a pessoa se vestir assim, mas eu não me vejo dessa forma. Mas por que não? Né? Por que você não pode se vestir dessa forma? Toda mudança de estilo, gente, até gera um desconforto. Agora entrando bastante aqui no assunto do canal, quando eu fui mudando meu estilo, eu me achava estranha, assim, né, com as roupas que eu achava bonita em outras pessoas. Com o tempo eu fui aprendendo, né, que algumas coisas eu só precisava me acostumar e outras coisas realmente não era legal para mim. Depois eu entendi o porquê, tá? Por que eu não me sentia bem. Mas, assim, precisa passar por esse desconfortinho para poder se encontrar, para poder evoluir. Então, assim, permita-se tentar, sabe? Sem se preocupar tanto com o que os outros vão pensar. Número 18. Não espere a segunda-feira, não espere a virada do ano para começar alguma coisa. Gente, todo dia é um novo dia para começar, toda hora, sabe? Todo momento. Então, gente, eu tive um dia péssimo, acordei atrasada, sei lá, um exemplo, né? Acordei tarde, não tô legal, tô com preguiça e tal. Quer saber? Eu vou fazer um alongamento aqui no final do dia. Começa ali, sabe? Não precisa esperar o outro dia. Às vezes a gente entra num looping, sabe? É muito fácil entrar nesses loopings, de vez em quando eu entro também. E é difícil sair, viu? Então, assim, uma coisa que eu aprendi é que eu não fico esperando a segunda, porque quando na segunda não dá certo de começar, fazendo aí uma analogia bem a essa parte de exercício físico mesmo, quando não dá certo de começar na segunda, aí a semana inteira, sabe, vai ser jogada fora porque não deu certo de começar na segunda. Então, assim, não deu certo de começar na segunda, no começo do dia, né, no começo do ano, começa qualquer hora, não precisa ter
definição que tem que ser aquele dia, aquela hora, para começar a fazer alguma coisa. Número 19, seja uma pessoa organizada. Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu estou aprendendo, na verdade. Eu era muito bagunceira na casa da minha mãe. Quando eu vim pra cá, aí eu me sentia, não tinha tanta intimidade com o meu marido e com a minha enteada que eu tinha com os meus pais, que eu vivia a minha vida toda, né? Então sabe aquele negócio assim, quando a gente tá na casa de estranhos, a gente se comporta mais bonitinho, porque, né, a gente não tem tanta intimidade. Eu me senti um pouco assim no começo, quando eu casei, né? E aí, só que não era a minha essência, né, ser uma pessoa organizada. Eu sempre achei que isso tinha a ver com essa questão da essência, da personalidade. E hoje eu vejo que não, gente, porque cada dia eu tô investindo mais em aprender sobre técnicas de organização, justamente porque eu não gosto de fazer coisas de casa, então eu tento fazer de uma forma mais fácil possível. E eu estou me tornando uma pessoa bem organizada, que eu não esperava que eu me tornaria, porque eu tinha muita preguiça de fazer essas coisas. Então, assim, e a organização do ambiente, eu acho que ela reflete na nossa organização mental. Pelo menos comigo é assim, né? Se tá tudo bagunçado, a minha mente também tá uma bagunça. Então, acho que ser uma pessoa organizada só traz vantagem. Número 20, seu tempo é o que há de mais valioso. Dele, as pessoas que realmente merecem. Então, aquela pessoa que não valoriza o seu tempo, que marca com você e desmarca, que te dá o bolo. Gente, isso. Essa pessoa não merece o seu tempo. E o que a gente pode oferecer de mais valioso para as pessoas que a gente ama é o nosso tempo. Sabe, às vezes a gente, sei lá, às vezes eu queria, de repente, poder ajudar mais as pessoas, né, financeiramente, até minha mãe mesmo. Às vezes minha mãe está precisando de um móvel, eu queria dar aquele móvel, e eu de repente não consigo, né, naquele momento, mas eu sei que, assim, que se eu der meu tempo, que ela vai ficar feliz, né? Então, às vezes a gente se apega, né? Aquela questão do apego, na ideia de que tudo tem que ser grandioso, quando às vezes a gente só precisa dar o nosso tempo, que é o que tem de mais valioso, é o que demonstra mais o carinho que a gente sente por outra pessoa. Número 21, ressignifique as coisas. Bom, hoje é meu aniversário. Eu confesso que eu sou do time fico triste no aniversário. Eu tenho um pouco disso, gente. Eu fico meio sereba, assim, no aniversário, sabe? E eu também tenho esse sentimento no Natal e no final do ano. Mas, ultimamente, eu estou me sentindo mais feliz no meu aniversário. Nos meus 30 anos, eu decidi dar uma festa, coisa que eu nunca gostei tanto de festa, mas decidi ressignificar. Não quero dar festa todo ano, né? Porque não é tanto a minha vibe. Mas, assim, eu quero, sim, cortar um bolinho, sabe? Eu quero vibrar, comemorar essa data. Então, e a mesma coisa eu quero tentar fazer com o final de ano e com o Natal. Eu não gosto muito porque eu acho uma época muito agitada, sabe? Você vai viajar, pega trânsito. Eu acho que tem um estresse envolvido ali. O barulho, não curto muito também. Mas eu acho que é importante a gente ressignificar aquilo que causa tristeza na gente, que outras pessoas ficam felizes, né? Poxa, por que eu não posso também me sentir feliz, me sentir animada com algumas situações desse tipo? Eu acho que tem muito a ver com as experiências que a gente teve e com o tempo tentar ressignificar para deixar aquele momento mais confortável possível e o mais feliz possível, né? Número 22. Curta o processo, pois quando o resultado chegar, vai ser só mais uma coisa, né? Uma coisa normal na nossa vida. Então, às vezes a gente fica ali, só vou ser feliz quando eu chegar, só vou ser feliz, né? Quando eu atingir, só vou ser feliz. Enfim, lá na frente. Gente, quando chega, é normal, fica uma coisa normal. Então, acho que realmente é curtir o processo, eu gosto muito, sabe, de me apegar na evolução. Até na corrida eu aprendi muito isso, né? Então, assim, é muito legal chegar lá nos 21 quilômetros ou nos 5 quilômetros, né? A primeira vez que eu fiz essa distância, mas eu vibrava, assim, cada vez que eu diminuía um pouquinho o tempo, cada vez que eu conseguia ali correr por mais tempo, sem parar para caminhar. Então, é muito legal vibrar, assim, no processo, né? Nesse processo evolutivo, e não se apegar só naquele resultado final, que pode demorar, pode não chegar, pode chegar e depois perder a graça. Então tem que curtir o processo. Número 23. As conquistas começam dentro da nossa mente. Se a gente nem pensa que algo é possível, a gente nunca vai ter uma ação em direção àquilo. Então, assim, realmente, por mais que às vezes uma coisa pareça impossível, a gente tem que se permitir novamente, né? Pelo menos sonhar com aquilo. Porque se não tá nem na nossa mente, aí realmente é impossível.
Então acho que assim, a gente tem que pensar sim, tem que sonhar, tem que desejar. E às vezes a gente pode até nem chegar, sei lá, vou colocar aqui uma meta bem complexa de conseguir, quero pisar na Lua. Né, bem complicado, né? Eu acho que é uma meta bem difícil, assim. Mas, de repente, se a gente coloca isso na cabeça, pode ser que a gente chegue perto disso, participe disso, ou de repente o fato de ter isso na cabeça abra outras portas, né? Então acho que as conquistas começam dentro da nossa mente. 24. Quem não precisa de autoafirmação. Aquela pessoa, gente, que está sempre se autoafirmando, né? Sempre querendo mostrar que é alguma coisa. Não é. Não é, porque assim, quem não precisa disso. Então, assim, quando vocês se depararem com alguém que toda hora tem que se autoafirmar, às vezes até coloca o outro para baixo, para se autoafirmar, tenha dó dessa pessoa. Tenha dó porque, sabe, ela precisa disso para se sentir melhor. Então, assim, isso é uma coisa também que eu aprendi, porque eu já fiquei muito mal em algumas situações da pessoa, às vezes, querer me colocar para baixo, e hoje eu entendo com muita clareza, né, que era uma necessidade mais dela, né, do que qualquer outra coisa. Então, realmente, quem simplesmente né? E não precisa nem abrir a boca para mostrar. Número 25. Se arrume. Gente, seja qual for o seu estilo, não se trate assim, sabe? Não saia de qualquer jeito. Se cuide, passe um creme, arrume o cabelo, coloque uma roupa, não importa qual é o seu estilo. Se arrume de um jeito que você se sinta bem. Porque nós, né, somos o que é de mais importante, né? A gente tem que vir em primeiro lugar sempre, porque se a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar do outro. Então hoje, eu vejo muito prazer em me arrumar, porque não é uma coisa fútil para mim, de usar a tendencinha do momento, não é isso. Para mim é um banho de autocuidado, sabe? Então assim, antigamente eu acordava, vou trabalhar, vou de qualquer jeito, porque eu tô indo trabalhar. Nossa, imagina que hoje eu faria isso. Seja qual for o lugar que eu vá, eu vou e vou me sentir bem. Porque eu lembro que eu me sentia mal quando eu não fazia isso. Então, assim, eu faço isso por mim, para me sentir bem. Gente, se arrume, se cuide, tire. Isso é uma demonstração de amor próprio. Tá? Então, acho que tem momentos, sim, que é até uma escolha estar confortável, a jogada de pijama, mas tem que ser uma escolha. E não abandono, sabe? Não abandono de si mesmo. Se arrume. Número 26. Faça a sua parte, não seja uma pessoa birrenta. Isso tem muito a ver com aquilo que eu falei, né, de não querer mudar o outro. Então, assim, a gente tem nessas relações, e eu acredito que a gente tem que fazer a nossa parte, né, para ser a melhor pessoa possível. Não, não vou fazer porque o outro não fez, sabe? Não, que se a gente fez isso aqui por você, vai ter que fazer, tipo assim, fazer questão de estar sempre equilibrando a balança. Não, gente, faz sua parte, seja o melhor que você puder. Diga sim, ceda quando necessário, diga não também quando necessário. E é isso, sabe? Sem esse negócio de birrinha, de ficar tentando equilibrar, porque isso aí torna as relações muito cansativas. Eu tô falando de qualquer tipo de relação. Número 27, selecione bem suas relações. Que é a questão das escolhas que a gente faz, né? De amizade, de parceiro, namorado. E às vezes, gente, essa questão do namorado ou namorada, né? Eu acho muito importante, porque às vezes é a pessoa com que a gente vai constituir uma família. Os amigos, né, muitas vezes não são as pessoas que vão morar com a gente, mas o parceiro ou parceira, sim. Então, eu acho que a gente tem que escolher muito bem aquilo, né, de não se apegar à ideia mesmo, de selecionar bem, porque às vezes é melhor, né, estar ali na solitude do que mal acompanhado. Então, e a amizade também, né? Todo tipo de relação a gente precisa selecionar bem no trabalho também, né? Observar ali que existem todos os tipos de pessoas em todos os lugares. Então, quando a gente aprende ali onde que a gente cabe, o que é melhor pra gente, mais saudável, mais feliz a gente vai ser. 28. Tá tudo bem não ser igual a todo mundo. Até porque, gente, o mundo é muito grande. São tantas culturas, tantas formas de pensar. Às vezes a gente está inserido no ambiente que a gente não se encaixa. E isso é muito chato, né? A gente se sente mal. Às vezes a gente queria ser igual só para não ter aí essas crises existenciais. Mas, assim, a gente meio que é fruto do meio que a gente vive, só que às vezes o meio que a gente vive não é bem onde a gente gostaria de estar. Mas, assim, gente, o mundo é muito grande, né? Então, assim, sempre você vai sim, vai ter pessoas no mundo que vão
de encontro com a forma como você pensa. E a melhor forma de se conectar com essas pessoas é voltando lá no item 1, que é ser você verdadeiramente. Não tentar se encaixar num grupo que você não vê sentido, que te causa desconforto, porque aí você sempre vai se sentir, né, fora dessa caixinha, sempre vai se sentir diferente. Então, entender que tá tudo bem ser diferente e que quando a gente é a gente verdadeiramente, a gente consegue, em algum momento a gente vai se conectar com pessoas que pensam de forma similar. E isso é maravilhoso. Bom, e agora vem as 4 dicas que eu falei que são dicas práticas, né? Fáceis, até um pouco óbvias, mas que são muito simples, né, de colocar em prática. Então, eu acho que é importante trazer essas 4 dicas. Talvez vocês me odeiem pelo que eu vou falar aqui. Falar, não acredito que ela tá falando isso. Mas, gente, faz muito sentido, tá? Dica 29, né? Dica não, aprendizado 29. Beba água. Meu Deus, que coisa óbvia, né? Beber água. Mas é uma coisa tão fácil. E, gente, o creminho de skincare mais caro que você usar não vai ter o mesmo efeito de você beber água, né? Se você não está hidratado por dentro, eu acho que é impossível você conquistar, né, essa pele perfeita, mesmo com o creme mais caro e maravilhoso do mundo. E isso é uma coisa fácil, né? Por que não fazer, gente? Tem gente que fala, não consigo beber água. Eu falo, como que a pessoa não consegue beber água? É uma coisa tão fácil de fazer, né? Beba água, é fácil, é só ir lá e beber. É melhor. E ainda previne um monte de problema, né? Então, número 30. Tome sol. Muitas pessoas, gente, têm problemas hoje em dia. Acho que nem é legal falar, né? Porque eu também não sou médica, nem nada disso, mas assim, existem estudos que falam que assim, a falta de vitamina D no corpo, ela causa problemas de depressão, por exemplo. Porque se a gente não tem, né, os nutrientes necessários ali dentro do nosso corpo, obviamente que isso vai ter um impacto na nossa saúde, inclusive na saúde mental. Então, o simples ato de tomar sol, às vezes é aquele gás, aquela energia que a gente precisa para começar uma atividade física, para estudar, para ter um dia melhor. Então, é óbvio, é uma coisa óbvia, eu sei que é uma coisa boba que eu tô falando aqui, mas assim, é tão óbvio, mas é tão importante e a gente nem sempre faz. Um negócio tão facinho desse, que é tomar sol, pode ser a sua viradinha ali para um dia muito melhor. 31. Se alimente de forma equilibrada, também um pouco óbvio, né? Mas eu acredito que realmente, gente, você chutar o balde assim e falar, não, tô nem aí e tal, acho que é um descuido com a saúde. Então, eu acredito que sim, a gente tem, né, não pode ser neurótico, tem que aproveitar o melhor da vida, e uma das coisas boas da vida é comer, mas a gente tem que ter essa responsabilidade com o nosso corpo, e isso, consequentemente, vai impactar também em todas as outras coisas, né, a gente vai, na nossa saúde, na nossa autoestima, então é uma coisa muito importante. E o aprendizado 32 é faça exercício. O exercício, para mim, é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu não faço nada assim de forma absurdamente, né? Eu sou muito amadora nas coisas que eu faço, né, várias atividades ali, né? Eu corro, faço yoga, a musculação estou negligenciando um pouco, mas eu sempre estou em movimento, faço natação, sempre estou fazendo alguma coisa. E pra mim, quando uma pessoa fala que não faz nada de exercício físico, eu falo, gente, como que essa pessoa vive? Eu não consigo, gente. Eu acho que isso foi mais legal. Quando enraiza essa ideia de que o exercício físico é uma das partes da vida. É um dos momentos ali do meu dia, né? Seja 30 minutos, seja 1 hora, sejam 2 horas. Aí cada um dá a prioridade que dá, né? Que, de acordo com o que você gosta e de acordo com sua disponibilidade. Mas exercício físico, gente, é saúde, faz parte da vida, não é... Tem muitas pessoas que eu acho que ainda tem o preconceito, né, de achar que é uma vaidade extrema, que é futilidade, mas não é. É saúde, se você não tem saúde, você não tem nada. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, realmente são coisas, assim, muito profundas pra mim, de fato são aprendizados, tá? Se eu trouxe alguma coisa clichê, não foi uma listinha, tanto que eu demorei um tempão pra fazer essa lista, porque eu fiquei realmente pensando, assim, algo que fazia sentido, que de fato era um aprendizado e não uma diquinha de internet. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu comentário se tem alguma coisa diferente do que você viu aqui, ou se tem algo que te tocou, que eu falei. E muito obrigada pela sua atenção, se você chegou até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.